Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 400 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Autismo, minha história. Andréia Werner nasceu em Belo Horizonte em 1975. É jornalista, escritora e ativista pelos direitos das pessoas com transtorno do espectro do autismo, ou simplesmente autismo, como é mais conhecido. Casou-se aos 31 anos e teve o primeiro filho aos 32. Em 2010, após seu filho receber o diagnóstico de autismo, ela passou a estudar esse tipo de transtorno e, em seguida, criou o blog Lagarta Vira Pupa, com a intenção de falar de suas experiências como mãe de um autista. O projeto ganhou relevância dentro da comunidade brasileira ligada ao tema, e ela começou a palestrar em eventos sobre o assunto e em programas de televisão. Este vídeo reproduz de forma condensada uma entrevista marcante que ela deu ao portal UOL em 22 de janeiro de 2021, tendo em vista a importância desse transtorno que assola milhões de lares no Brasil e no mundo. Vamos dar a palavra a Andréia Werner. Sou ativista e luto contra a romantização da maternidade atípica, desde que descobri que meu filho Theo, hoje com 12 anos, é autista. O momento em que eu me dei conta que era mãe de uma criança autista foi muito estranho, porque eu não sabia nada sobre o assunto. O Theo nasceu um menino gordinho e fofinho. Ele se desenvolveu de forma normal até próximo do primeiro ano. Falou papai com 5 meses, mamãe com 6. Cantava trechos de músicas, fazia imitação, dava tchauzinho. Chegando perto do primeiro ano, ele começou a ficar diferente. Meu filho virou um bebê sério. Não ouvia quando a gente falava com ele, não seguia instrução verbal. Parecia que ele tinha esquecido algumas coisas que fazia, como por exemplo bater palminhas. A gente sempre interpretou isso como uma questão de personalidade, criança com gênio forte. Eu e meu marido não tínhamos sobrinhos, não tínhamos amigos com filhos, a gente não tinha parâmetro. A médica pediatra sempre disse que estava tudo bem, então a gente achava que era apenas uma criança com audição seletiva que daria um pouco mais de trabalho. Próximo do Theo fazer 2 anos, ele foi para a escola. Com um mês de aula, a diretoria da escola chamou a gente para uma reunião. Recebemos um relatório com várias características dele que não estavam de acordo com aquela idade, como, por exemplo, não fazia contato visual, não interagia com os coleguinhas, não olhava quando era chamado pelo nome, tinha risos inapropriados, fixação por objetos que giram, não seguia instrução verbal, agia como se fosse surdo. Foi um choque muito grande para nós. Na hora que li o relatório, disse ao meu marido: estão insinuando que o Theo é autista. Após o relatório, levei o Theo à pediatra e ela negou, dizendo que ele não tinha nada. Basicamente, a médica disse que ele era daquele jeito por ver muita televisão. Ou seja,
Ela quis dizer que ele tinha essas atitudes porque eu não o estimulava devidamente. Foi aí que eu descobri que essa é uma atitude muito comum. Segundo os médicos, as mães é que são culpadas se os filhos têm problemas. A gente não se conformou com aquela explicação e procuramos um especialista. Foi quando veio o diagnóstico de autismo. É um momento de sofrimento muito grande que só quem passou por isso sabe. Quando descobri que meu filho era autista, senti que aquilo era uma desgraça que tinha acontecido comigo, como se o universo tivesse me sacaneado. Ficava me perguntando: por que eu? Por que meu filho? É um período muito sofrido. Um pouco depois do Theo ter sido diagnosticado, teve uma reestruturação na empresa onde eu trabalhava e eu fui demitida. Eu estava desesperada atrás de um emprego quando parei e pensei: bom, quem sabe não é a hora de ficar um pouquinho com o meu filho, entender mais desse negócio de autismo. E foi aí que eu criei, em 2012, o blog Lagarta Vira Pupa. No site, eu registrava as minhas vivências e falava principalmente sobre os meus sentimentos e o problema do Theo. Eu imaginava que ninguém ia ligar para o tema, só a família. Mas, rapidamente, o blog começou a crescer e eu comecei a receber mensagens de mães do Brasil todo e até de fora do país. Assim, passei a entender como é comum esse sentimento que tive no início. Comecei a entender como faltava assistência para essas mães que passavam pelo mesmo problema e que muitas vezes são abandonadas pelos companheiros. As estatísticas dizem que há abandono paterno em 78% dos casos em que o filho é diagnosticado com uma doença rara. E assim, mães e filhos são abandonados pela própria família e não são acolhidos pela sociedade. Percebi isso na pele quando meu filho, com apenas 2 anos de idade, teve a matrícula recusada em uma escola. A verdade é que a sociedade ainda não sabe acolher as diferenças, mesmo que elas estejam em todos os locais. Diferenças de gênero, de orientação sexual, de cor. São várias formas de não saber lidar com as diferenças. Conversei com várias mães e vi que elas não tiravam os filhos de casa por medo do preconceito. Foi a primeira vez que organizei um evento ativista, um piquenique inclusivo. Reuni várias mães, combinei de nos encontrarmos em um parque de Belo Horizonte com os filhos. Assim, as pessoas teriam que aceitar o fato de que portadores de deficiência também são cidadãos e têm direito a estar no espaço público. Na semana seguinte, fiz o mesmo evento em São Paulo, no Parque Ibirapuera, onde reunimos 350 pessoas. No final de 2016, já estava mais consciente de como não dá para separar do ativismo essa coisa de ser mãe de uma criança com deficiência e me candidatei a deputada federal pela primeira vez. Estava sem nada, sem dinheiro, com marido desempregado e recebi mais de 43 mil votos. Não parei mais de realizar os eventos. Depois do piquenique, teve o Arraial Inclusivo. Em 2020, antes da pandemia, fizemos o primeiro Carnaval Inclusivo na frente da Câmara Municipal de São Paulo. Reunimos mais de 1.000 pessoas. No final do ano passado, resolvi unificar todas essas ações e dar mais corpo a isso. Criei então o Instituto Lagarta Vira Pupa. No Instituto,
temos rodas de conversa, eventos beneficentes, assistência jurídica e psicológica. O lema de lá é cuidar de quem cuida, porque cuidando de quem cuida, a gente vai acabar cuidando da pessoa com deficiência também. É tão triste porque você vê essas mães que têm filhos autistas com a saúde mental muito abalada. Eu já socorri mulheres que ameaçaram pular do prédio com o filho no colo. Isso é uma coisa constante. Tem mãe que tenta o suicídio. É muito cruel a romantização da maternidade atípica quando dizem que somos mulheres escolhidas por Deus. Com isso, as mulheres ficam abandonadas porque no imaginário popular permanece a ideia de que elas realmente não precisam de ajuda, que elas são especiais, então elas não se sentem no direito nem de ter depressão. Isso é muito confortável para o homem, porque ele simplesmente diz que não sabe cuidar, que não está preparado para ter um filho assim e vai embora, deixando a criança com a mulher. Muito disso é culpa da ideia de que o cuidado é uma coisa feminina, ou seja, só da mulher. Existem algumas noções que precisamos rever para que a vida seja menos injusta com essas mulheres. Elas se culpam por às vezes cansar, por às vezes perder a paciência, por às vezes desabafar dizendo: meu Deus do céu, queria ir embora, abandonar essa criança, essa casa, nunca mais voltar. Tudo vira culpa para elas. Todo mundo diz que elas dão conta. Nós, mães de autistas, dizemos que não temos o direito de morrer, e isso devia ser uma preocupação pública. Grande parte da população de rua tem transtorno mental. Existe uma pesquisa feita na Inglaterra em que eles chegaram à conclusão de que praticamente 10% da população em situação de rua tem sintoma de autismo. Quando uma mãe atípica morre, o filho ou filha vai parar na rua porque nenhum parente quer cuidar. O pânico de qualquer mãe atípica é esta: quem vai cuidar do meu filho depois que eu morrer? É por isso que precisamos de políticas públicas nesse sentido urgentemente. Hoje, o Theo tem 12 anos e eu 45. O que eu digo para as pessoas é que ele nunca vai ser independente. Ele é autista nível 2, que é o nível médio, e precisa de ajuda para muita coisa. Eu e meu marido tentamos trabalhar para deixar alguma coisa de reserva para ele. Além disso, tento me cercar de gente boa, porque tenho certeza de que essas pessoas não vão deixar meu filho passando necessidade quando eu e meu marido já não estivermos mais aqui. Autismo, minha história. De acordo com a definição oficial, autismo é um transtorno neurológico caracterizado por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito e repetitivo. Seu traço mais marcante é o isolamento do mundo exterior, com a consequente perda de interação social. Em vez de dedicar-se à exploração do mundo externo, como acontece normalmente, a criança autista permanece dentro das fronteiras de seu próprio universo pessoal. Numa visão espírita desse transtorno, podemos citar as palavras do médium e orador baiano Divaldo Franco, quando diz, abre aspas, precisamos considerar que somos herdeiros dos próprios atos. Em cada encarnação, adicionamos conquistas ou prejuízos à nossa contabilidade evolutiva e, em determinados momentos, ao contrairmos débitos mais sérios, reencarnamos para ressarci-los sob a injunção dolorosa de fenômenos expiatórios.
Dentre eles, um dos mais cruéis é o autismo. Os pais devem esperar a criança dormir e conversar com ela, pois a conversa é captada pelo inconsciente, ou seja, pelo espírito. Os pais devem falar devagar, pausadamente, dizendo: estamos contentes por você estar entre nós. Você tem muito o que fazer na terra. Você vai ser feliz nesta vida. Nós te amamos muito. Fecha as aspas. A respeito dessa terapia recomendada pelo Divaldo, veja nosso vídeo na internet intitulado Pai Fala ao Filho Adormecido, que aborda o mesmo assunto. Sabemos que este texto condensado é apenas uma entrada no assunto. Esperamos que os interessados procurem se aprofundar no tema, a fim de que, unindo ciência e espiritualidade, possam dar um encaminhamento amoroso e pragmático a esse doloroso transtorno que atinge pessoas em todo o mundo. Como se lê nos princípios que norteiam o instituto criado pela depoente, primeiro, as deficiências fazem parte da diversidade humana, e o contato com as diversidades torna a humanidade melhor. E, segundo, a deficiência não é um problema. O problema são as barreiras na sociedade, a falta de políticas públicas e de apoio às famílias. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.